Vamos aguardar um pouquinho, quem vai entrando. Deixa o Face chamar vocês, que a página do centro tá ao vivo. Quem puder entrando e colocando para mim, por favor, boa noite, alguma coisa, só pra gente poder ver se tá funcionando, tá bom? Como é que caiu? Peraí. A Marisa. Boa noite, Marisa. Seja bem-vinda. Vânia, boa noite. Aqui, vai lá pegar. Vamos ver quem mais que vai entrando para o nosso evangelho. Hoje a Elaine fez uma cirurgia, tá tudo bem, mas tá em repouso, né? Luciene, boa noite. Maria Luísa, boa noite. Vocês sabem que não muda nada, né? A gente vai colocando, vocês vão colocando o nominho. Não esqueçam de colocar água. Vem cá, Coelha, vem. Vem. Não esqueçam de colocar água, tá? E vocês vão escrevendo o nominho. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa cachorrinha parar de latir, que ela nunca tá aqui no horário do evangelho. Peraí. Vem, Babi. Vem. Bom, se tiver algum empecilho, vocês já sabem. Boa noite, Rita. Já sabe que tem uma cachorrinha aqui que não tá acostumada a estar aqui na hora do evangelho. Vem aqui, Babi. Aqui, ó. Vem pegar a estrelinha, vem. Vem. Vem pegar a estrelinha. Maria Ângela, boa noite. Aí, ela vai pegar a estrelinha, ela vai ficar quietinha aqui pertinho de mim. Roberta, boa noite. Isso, Marisa, coloca os nominhos. A Maria Carvalho, boa noite. Tá calor também aí, gente? Vou pegar até a Deise, tá assistindo com a gente também. Sinira, boa noite. Vou ligar um pouquinho o ar, porque a gente fica com calor aqui na luz, né? E falando e conversando. Maria Helena, boa noite. Tão bom ter vocês aqui nesse nosso evangelho, onde a gente pode juntos orar, refletir sobre as lições do Cristo. E outra coisa, gente, a espiritualidade amiga tem pedido muito para que a gente faça o evangelho no lar. No nosso lar também, né? E não só esse que a gente participa. Então, o nosso lar precisa de prece. Peraí. Babi, eu preciso que você fique quietinha agora, tá bom? Nós vamos pedir para São Francisco, eu vou contar a história de Francisco. Então, vamos pedir para Francisco fazer você ficar quietinha. Tá bom? Tá bom? Isso, vamos marcando. Ih, hoje acho que nós vamos ter problema. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela, gente, desculpa. Vamos lá. Sandra Padovani, boa noite. Maria de Fátima. Travou, Maria Helena? Travou para mais alguém? Coloca aí, por favor, se tem alguém aí, está travado ou não. Karina Matos. Aqui, ó, ela entrou, então acho que tá aparecendo para todo mundo. Quietinha, Babi, quietinha, por favor. Tá travado para alguém ou tá tudo bem, gente? Eu vou esperar mais uns minutinhos. Tá tudo bem, a Maria Luísa tá falando. A Mazé Pancieri, boa noite, querida. Pra mim não travou. Acho que foi só um pouquinho pra Maria Helena. Valéria, boa noite, mamita. Tá. Boa noite também, se meus pais já estiverem aí. Hoje a dona Maria Helena não tá assistindo a gente, a minha sogra. Ela teve um probleminha de estômago, então nós vamos vibrar bastante pra ela também. Tudo bem por aqui também, que bom.
Bom, 19h35. Vamos abrir uma página do Vigiar e Orar? Eu sempre falo que a gente deve ter esse livro em casa, porque é um livro de fácil acesso, de fácil leitura, onde a gente pode refletir uma lição por dia e a gente ficar com aquela lição o dia inteiro. Vamos abrir ao acaso, então? Vamos lá? Cobranças morais. Não efetue cobranças morais a quem, segundo as tuas contas, algo tenha ficado te devendo à vida. Sempre recebemos dos outros o que eles, por sua vez, receberam de nós. Ninguém consegue dar o que não tem. Olha só. A gente fala tanto isso, mas a gente acaba caindo nisso, né? Sem que seja convenientemente preparada, nenhuma terra produz o que se quer. Temos dos nossos semelhantes exatamente o que lhes temos reivindicado com as nossas atitudes. Não raro, somos nós mesmos que não correspondemos ao investimento que nos é efetuado. Espíritos indolentes, quase tudo queremos obter pela lei do menor esforço. Quem se queixa do que não recebeu está querendo transferir responsabilidade pelo que não faz. Bom, então tá aí. Olha, o Sérgio conseguiu entrar e conseguiu me dar uma boa noite. Olha aí, a Babi dando trabalho aqui Ela nunca ficou no evangelho comigo, tá me dando trabalho, tá fazendo, latindo, não deixando a gente conversar. Agora ela vai ficar quietinha, eu vou tirar os comentários pra gente começar a reflexão da noite, tá bom? Depois eu volto e vou ler cada nome que vocês colocaram aqui. Não vou esquecer, e vocês não esqueçam da Elaine, de vibrar, que ela já passou pela cirurgia, foi tudo bem, mas a gente sabe que a gente demora para recuperar, às vezes um pouquinho, tá bom? Então, tirando os comentários, é com muita alegria, gente, que nós estamos aqui novamente para mais um Evangelho no Lar. Eu fico muito feliz de estar no lar de vocês, mas quero muito que vocês implantem aí na casa de vocês o Evangelho também. Bom, Jesus, em uma das suas passagens, ele diz: porque andais tão ansioso pelo dia de amanhã? Eu sou muito ansiosa, acredito que vocês também são, e que vocês sempre conhecem alguém que é muito ansioso, que não vive o presente, né? Então é assim, ó. Tem uma história que nós sabemos que pai Francisco ficou cego, precisou queimar os 2 olhos pelo próprio glaucoma que ele adquiriu de tanto andar no deserto, pela claridade, pela própria poeira, por tudo aquilo que tinha no deserto. Bom, então pai Francisco já era cego, estava numa idade avançada e ele estava capinando um jardim. E o Frei Leão, que era o seu confessor, passou e falou assim para ele: pai Francisco, se você soubesse que você ia morrer hoje, o que você faria de diferente hoje? Ele falou: eu continuaria capinando o meu jardim. E aí eu faço essa pergunta para vocês, vou até voltar aos comentários aqui. Se você soubesse que você iria morrer amanhã, o que você faria hoje, né? O que você faria hoje? E aí a gente teria que continuar. Por exemplo, então, aprendendo com o pai Francisco, eu continuaria fazendo a live com vocês, segurando a Babi no colo, tá? E aí tem gente que fala: ai, mas se eu morresse hoje eu não ia conhecer meus netos, meus bisnetos. Aí eu dei risada do Divaldo, que ele falou assim: olha, gente, se não conhece nessa encarnação, conhece em outra, vê em outra, né? Então a gente não pode se preocupar pelo dia de amanhã. Mas, gente, não é fácil. Eu tô falando, a gente fala primeiro para os nossos ouvidos, mas eu tô falando para meus ouvidos, e aí vocês, se vocês não forem tão ansiosos, faz de conta que vocês não estão escutando, tá bom? Mas quando a gente é muito ansioso, a gente acaba perdendo o presente, que é o presente, que é a nossa vida, né? Então o pai Francisco deu uma lição ali, muito bonita. E o Frei Leão contou uma história para ele assim, que tinha um senhor que tinha um burrinho. E esse burrinho estava muito doente, maltratado, já não conseguia fazer mais nada. E esse senhor continuava judiando do burrinho. Então o pai Francisco falou assim: mas como pode? Ele monta no burrinho ainda?
Monta no burrinho, açoita o burrinho e tá maltratando. O que você acha que eu devo fazer? Pai Francisco virou e falou assim: traga o burrinho aqui para mim, o moço aqui para mim, né, o senhor, que eu vou chamar a atenção. Onde já se viu? Quem é esse senhor? Aí ele vira e fala: Pai Francisco, sois vós, que com o seu corpo alquebrado, Francisco era um espírito muito exigente para consigo. Então ele ainda usava do próprio martírio, né? Se auto-martirizava quando ele achava que ele tinha feito algo que não devia. Então o Frei Leão estava chamando atenção para ele que ele estava judiando daquele corpo que estava tão alquebrado. E essa história o Divaldo contava para a mãe dele, a dona Ana, que era uma senhora semi-analfabeta, que não sabia ler, mas que gostava muito das histórias. Então o Divaldo fazia aquela oratória que ele tem, né? E ela ficava embabascada. E aí um dia a Ana estava prestes a desencarnar, né? E ela fala pro Divaldo: Di, eu tô indo, né? E ela acaba fechando os olhos e indo mesmo. E aí o Divaldo vê a Ana sendo recebida logo ali, né? Do outro lado, o corpinho deitado, a irmã veio, cuidou, vestiu, e ela sendo recebida por Joana e pelo marido dela, o seu Francisco. E aí ela vira e fala: ai, a senhora que é a dona Joana? Aí ela fala assim: eu sou Joana, sua irmã. Não, a senhora parece Nossa Senhora, né? Muito simples a dona Ana. E ela vira e fala assim: não, Ana, para você eu sou só Joana, sua irmã. E aí o Francisco estava muito emocionado, né? Nossa, de ver a Ana ali. Aí a Joana chama até a atenção dele, que ele precisava ficar forte ali no desencarne, né? Daquele ser querido. E a Ana abaixa, ajoelha, chega perto do corpinho dela mesmo e diz para ele: meu burrinho, obrigada por ter feito companhia para mim até hoje. Aí ela pergunta: Di, será que eu também judiei do meu burrinho? E Divaldo, ouvindo a mãe pela própria mediunidade, que é uma coisa dele já, fala: não, mamãe, pode partir, que você já fez a sua parte. Então, quantas histórias tem nossa ainda nos dias de hoje, que nós judiamos ainda do nosso burrinho. Nós ficamos doentes e não descansamos, nós ficamos envelhecidos e ainda queremos fazer coisas que a gente fazia quando a gente era mais moço. Então a gente sempre fala: não sobe na escada que pode cair, pede para alguém subir na escada, não faça essas coisas, né? São essas coisas bobas do dia a dia que às vezes faz com que a gente judie, quebre uma perna que não tinha necessidade de quebrar, faz uma outra coisa. Então não judie, não tome remédio que não precise, não faça essas coisas que a gente faz. Nós vivemos ainda momentos na Terra onde o corpo físico ainda é muito importante, porque ele é a porta de entrada para que a gente possa continuar a nossa vida, não é isso? Então a gente vem pela encarnação, se veste no corpo físico, mergulha, como eu gosto de falar, no corpo, e aí vamos trabalhar, né? Chico tinha um burrinho bem cansado, e sabemos que Chico não judiou desse burrinho, né? Ele tentou de todas as formas fazer com que o corpo aguentasse o rojão, e realmente o corpo aguentou o rojão de viver 92 anos num corpo alquebrado. Então, nós temos a idade que temos, e isso não é vergonha para ninguém. Um tem 50, outro tem 60, outro tem 70, outro tem 80, e o corpo físico ele dá sinais de desgaste a partir dos 30, né? Ou tem gente que nasce já com desgaste bem mais moço. Então vamos cuidar do nosso corpo, sim, para que ele possa continuar sendo um instrumento para a gente continuar caminhando. Nós falamos no outro evangelho sobre alimento material e espiritual, acho que foi no retrasado, e olha aí, nós estamos falando de novo dos cuidados, da água que devemos beber, da boa alimentação que devemos ter, do cuidado com a nossa saúde.
Mais uma vez nós entramos nisso. Além de tudo isso, eu quero falar mais uma coisa para vocês que eu lembrei agora. Eu quero falar sobre a nossa integridade psíquica. Olha só, todos nós temos todos nós vivemos entre a linha da sanidade e da insanidade. Eu falo que é uma linha porque é uma linha mesmo, né? Então aqui nós estamos, tá tudo bem, quando vê a gente perde a paciência e passa pro lado de lá. Vamos colocar assim? Sanidade e insanidade. Como manter essa integridade mental nossa, para que a gente não faça loucuras como tem sido feita tantas e tantas que nós temos visto por aí. Então nós precisamos ter boas leituras, nós precisamos ouvir boas coisas, nós precisamos ter boas companhias. Outro dia uma amiga me disse que havia saído com umas companheiras de antigamente, né? E que algumas fizeram algumas críticas ao corpo físico dela. Então ela percebeu que naquele momento aquelas pessoas não eram mais para estar ali com elas. Engraçado isso, né? São pessoas que ela gosta ainda, mas que não precisa mais participar com ela. Então, como manter essa integridade? Nós podemos manter para que nós possamos ter bons pensamentos e podemos ser direcionada pelos bons espíritos. Então, todas as manhãs, quando a gente acorda, a gente pode pensar assim, Senhor, eis-me aqui novamente, estou aqui para o trabalho, que os bons espíritos me assistam e que eu tenha bons pensamentos para que isso possa ser, sou eu mesma que faço a ligação com os bons espíritos ou com os espíritos ainda que estão enegrecidos, vamos colocar assim, ainda estão endurecidos pela própria dor. Porque não quero falar espírito mal, né? E nem atrasado, porque eles são inteligentes demais. Então, pela manhã já pedi isso e lembrar disso durante o dia todo. Eu espero que todo mundo tenha já pego sua água, colocado os nomes, que nós vamos ler aqui os nomes. Então, vamos lá, eu vou voltar aqui tudo. Então, vamos lá. O primeiro nome que vai aparecer aqui é a Clotilde, Antônio, Ademir, são desencarnados, né? Depois nós vamos lembrar. Pelo Márcio Alencar, Karina Matos, Valentim Capella, Catarina Matos, todos encarnados, certo? William Augusto Júnior e família, Miriam Sabino Monferdini, Alexandro Monferdini, William e Patrícia Augusto. A Maria está pedindo oração para meu filho Juan Azevedo e a nora Suzana Mariotti Azevedo. Jorge Eduardo Madureira Bar, desencarnado. A Elaine, que eu falei, a minha sogra e meu sogro, Dona Maria Helena e seu Luiz. Vamos ver quem mais? Eurípides Vilela, Arminda de Faria Vilela e Roberto Bart. Edilene Lopes da Costa. Roberta, Marcelo, Isa, Vi, Terezinha, Vanderlei, Wilson, Rita e família. Todos esses estão nas nossas orações. Aí nós vamos lembrar também de orar pela família do Sérgio Nora, que a gente sempre fala, da esposa e das crianças, Mariana, Maria, eu esqueci o nome, é que eu não tenho caderno aqui. Bom, e ele desencarnado. Pela Maiara, a nossa amiga espiritual aí que vai cuidar da Maiara. Quem mais? Para Cláudia Adib, que retornou à pátria espiritual. Pelo casal que retornou também, Paula, e ele é Zinho, né? Ele tinha um apelido, vamos rezar para eles. Vamos também lembrar de orar pelos dois filhos da Paula, o José e o Kainan, eu acho que é isso. E todas as pessoas que vão passando por dificuldades, nós queremos vibrar nesse instante. Pelas nossas crianças, né? Pelas que eu tenho aqui em casa, também quero orar. Pelo nosso país,
pelo nosso planeta, que todos possam receber nesta noite um cadinho, né? Um pouquinho do nosso carinho, do nosso amor. Quero vibrar também para minha mãe, para o meu pai e para todos que precisarem de um aconchego que possa chegar até eles em forma de prece. Então nós vamos pedindo a espiritualidade amiga nesse instante, que acolha essas nossas preces, que elas sejam levadas em forma de medicamento a todos os necessitados de toda a ordem, para que todos possam se sentir melhor após receber essas gotinhas de amor. Que possamos também iniciar nossa semana com alegria, com o trabalho no Cristo, sem desanimar. Tende bom ânimo, Jesus já nos disse, para que não nos desanimemos, pois sabemos que muitas coisas acontecem, mas que nós passamos por elas e depois elas passam. Chico, certa vez, muito acabrunhado, com muitos problemas, pediu para que Emmanuel levasse um recado para Maria Santíssima, pedindo a ela: minha mãe, mande alguma coisa para mim, estou tão desalentado. E ela mandou uma frase: isso também passa. Então passa, tudo passa, somente vai permanecer o que é eterno, nosso espírito, nosso amor, a nossa alma. Então que possamos nesse instante fluidificar a nossa água e que ela possa receber partículas de amor, trazendo para cada um de nós saúde e bem-estar. Obrigada, Jesus querido, pela tua presença em nossas vidas. Obrigada, Pai, pela permissão desse evangelho. E obrigada, espiritualidade amiga, sempre firme e sempre a postos conosco. E obrigada a cada um de vocês que participa conosco às segundas-feiras desse evangelho. Quero agradecer vocês, porque sem vocês ele não acontece. Então, muito obrigada, que vocês fiquem bem, que vocês tenham uma semana de muita luz, de muita paz, mas sejam contribuintes disso, como a música de Francisco de Assis: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver incompreensão, que eu leve compreensão, né? Onde houver o mestre, fazer com que eu procure mais, amar que ser amado, né? Então, onde houver o mal, que eu leve o bem, e que assim por diante nós vamos transformando aqueles pedacinhos da nossa vida ou de quem a gente ama em pontinhos de amor. Obrigada, Luciene, Dulce, Marilena, Deise. Obrigada a todos vocês que fazem parte do meu coração, da minha segunda-feira à noite. Fiquem bem, se cuidem, tá? A gente com certeza, obrigada, Roberta, com certeza, obrigada, Maria Ângela. A gente vai se encontrar segunda-feira que vem. A Elaine já vai estar supimpa, como diz um espírito que chama Palminha, para que a gente possa ficar juntos, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela paciência. A Babi dormiu e conseguimos fazer o evangelho sem que ela latisse muito, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem bem, viu? Dá até dó de desligar, mas cada um tem seus afazeres. Boa noite, Juliana. Fiquem bem, gente. Até mais.